Efésios capítulo 5, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Palavra do Senhor para nós. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida, palavra que será exposta, que o teu Espírito Santo fale conosco. Pai, que a tua palavra penetre dentro de nós, ó Pai, que a sua palavra possa ferir a nossa razão, mexer com as nossas emoções e nos levar a uma vida de obediência ao Senhor. Pai. Nós suplicamos isso. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ao longo dessa série, nós já observamos algumas vezes que Paulo, como de costume em suas cartas, ele une a doutrina e a prática, teologia e vida. Nos 3 primeiros capítulos ele estabelece a doutrina, ele apresenta a doutrina da salvação, revelando o que Deus fez por nós em Cristo, e nos 3 últimos ele mostra como essa doutrina se traduz na vida prática, ou seja, como viver o Evangelho na nossa vida cotidiana. Paulo, ele inicia o capítulo 4, enfatizando que nós somos um só corpo no Senhor, e portanto nós devemos andar em unidade. Depois ele mostra o propósito de Deus para a igreja, por meio dos dons espirituais, concedidos para a sua edificação. Em seguida, Paulo descreve a necessidade do povo de Deus de viver de uma forma renovada na mente e na conduta, fundamentados no que aprenderam de Cristo. Nós vimos que essa nova vida, ela deve substituir as antigas práticas pecaminosas e, e se expressar em santidade e imitação de Deus. Utilizando a metáfora das novas roupas, Paulo nos ensinou como deve ser o guarda-roupa do cristão. Ou seja, são as roupas, a nova forma de viver, é só uma imagem de uma nova forma de viver do cristão na prática. Em resumo, Paulo descreve que como novas criaturas, aqueles que nasceram de novo, os cristãos devem viver de maneira diferente do mundo. Os cristãos devem viver em unidade,
Os cristãos devem viver em santidade. Os cristãos devem viver em amor. Essas devem ser as peças de roupas que tem no guarda-roupa de um cristão, utilizando dessa figura. Seguir a Jesus, ser crente, ser evangélico, ser discípulo de Jesus, não importa a maneira que você queira chamar, significa uma decisão de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus diariamente. Nos versos que é a base para a reflexão de hoje, Paulo ele amplia essa exortação. E ele nos apresenta aqui dois novos aspectos da caminhada da vida cristã. Ele falou que o cristão deve andar em unidade, que o cristão deve andar em santidade, que o cristão deve andar em amor, e agora ele vai dizer, os cristãos devem andar na luz. Os cristãos devem andar em sabedoria. E antes de entrar nesse assunto, andar na luz e andar na sabedoria, Paulo nos versos 5 e 7, de 5 a 7 que nós lemos, continua o desenvolvimento dos versos anteriores da semana passada, que ele estava dizendo sobre a imoralidade sexual, como nós vimos a semana passada. Os gentios, irmãos, eles andavam, ou aqueles que estavam longe de Deus, eles andavam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles andavam alheios à vida de Deus, vivendo entregues a todo tipo de impureza. E Paulo está nos dizendo que aqueles que seguem a Deus, um Deus santo, não podem andar, não podem viver, não podem falar de forma profana. Não podem seguir o caminho da imoralidade e da impureza. As pessoas que tinham esse caminho, Paulo vai dizer que não herdarão o reino de Deus, ou melhor, as pessoas que trilham esse caminho. Por isso que nós lemos, vocês podem estar certos disto, nem o imoral, nem o impuro, nem o ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo explica o motivo porque aqueles que nasceram de novo devem fugir das paixões carnais e substituir essas coisas por ações de graças ao Senhor, por uma atitude de gratidão por tudo que Deus tem nos dado, como nós vimos na semana passada, e por isso nós podemos, com a graça e a ajuda dEle, nos afastar de pensamentos impuros e palavras más. Paulo deixa claro que quem é adepto da imoralidade, da impureza, da ganância, que é a idolatria, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essas coisas, essas características demonstram que a pessoa exclui Deus da sua vida e que o Espírito Santo não está presente na vida dela e por isso Deus a excluiu do seu reino. Queridos, só o Espírito Santo pode frear e dominar os nossos instintos e nos tornar pessoas moderadas e mais parecidas com Cristo. A gente vive num tempo, queridos, em que a secularização tem chegado dentro da igreja. A gente vive num tempo que a nossa maneira de viver como cristãos não demonstra nenhuma diferença daqueles que não vivem como cristãos, e a gente precisa fazer um autoexame. Eu brinquei domingo passado pela manhã, o pessoal deu risada aqui, eu usei um termo antigo, mas muito genérico, pode significar algo mais simples, que era o que eu estava dizendo, e algo mais complexo, quando eu disse assim, lá no acampamento dos jovens e adolescentes não serão permitidos amassos. E aí algum olha e fala assim, pastor, isso é óbvio, isso não é permitido no acampamento, então em outros lugares pode. Não, eu estava falando do acampamento, então eu estou me restringindo ao acampamento. Mas isso mostra, pessoal, o quanto a gente precisa dizer o óbvio, porque as coisas do mundo têm chegado dentro da igreja. Eu cresci numa época em que os pastores não precisavam dizer isso para nós jovens, porque fazia parte de ser crente. Mas no nosso tempo, a gente precisa dizer isso, pessoal. No nosso tempo, nos dias em que vivemos hoje, a gente precisa separar 2 dias
E aí eu peço a sua ajuda como pai, para falar para os nossos filhos, ou para os filhos dos irmãos, para os netos dos irmãos, para os amigos deles sobre relacionamentos. E você acha que a gente passou 2 dias brincando lá? Não! Sexta-feira à noite, numa correria, dando viagem daqui e lá para levar todo mundo, nós sentamos numa roda de conversa e ficamos quase 1h30, 2 horas, até meia-noite, respondendo perguntas deles sobre relacionamento, sobre feminilidade, sobre masculinidade. No sábado, pela manhã, eles ficaram 1h30 estudando sobre assuntos como esse. À noite nós tivemos um culto onde eu preguei o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se eu não me engano, a partir do verso 5, o que Paulo começa a descrever sobre santidade. Hoje pela manhã, eles ficaram mais de 1h30 conversando sobre esses assuntos e nós encerramos num grande encontro ali, falando sobre a importância da santidade na nossa vida e nos nossos relacionamentos. E eu não estou dizendo isso para engrandecer a juventude, porque o pastor só olha para a juventude. Eu estou olhando para isso como igreja, para chamar você, para a nossa atenção, para que o mundo não entre dentro da igreja, querido. Nós temos uma lacuna de jovens na nossa igreja, que se perderam no caminho, e a gente precisa, e a gente tem uma geração de crianças que estão crescendo, e que a gente precisa ensinar as verdades da palavra do Senhor. Mas se nós não tirarmos a nossa antiga maneira de viver como pais, nós não seremos exemplos para os nossos filhos viver de uma forma renovada, queridos. Ah não, mas ele vem para a igreja, daí seu filho começa a crescer, ele sabe que a vida que você vive na igreja não é a vida que você vive na sua casa, e ele não quer mais vir para a igreja com você. Ah não, mas a culpa é da igreja, a culpa é os irmãos que não procuram, a culpa é sua. Porque você é um pai e uma mãe que não se despiu da sua maneira antiga de viver. Isso é culpa nossa, queridos. Que não tiramos as velhas roupas. Não permitimos que o Espírito Santo nos renove. E a gente traz impureza nos nossos corações. Talvez vestimos a roupa bonitinha de crente no domingo. E na segunda-feira vivemos como alguém que não conhece a Deus. E aí o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua criança, cresce vendo isso. E aí ela descobre, quando ela começa a construir o seu pensamento, que aquele herói que ela tinha, que aquela heroína que ela tinha, é uma verdadeira farsa, porque não se vestiu do Espírito Santo de Deus, queridos. Agora, obviamente, o que Paulo está dizendo aqui, pessoa imoral, pessoa impura, pessoa gananciosa, não é aquele que em algum momento da sua vida teve um pensamento imoral, uma fraqueza, mas depois se arrepende, confessa para Deus por meio de Cristo Jesus e segue a sua vida. Não é esse tipo de pessoa que está desqualificada para o reino de Deus. Mas sim aqueles que entregam uma vida de vergonha, que se tornou uma obsessão idólatra, e que não tem vergonha e nem arrependimento por esse modo de vida. Até tem um arrependimento, mas não é verdadeiro. E a palavra é muito clara: esses não terão participação no reino de Cristo. Aquele que se entrega ao pecado, como uma obsessão, como uma idolatria, não pode ser salvo. Jesus, Mateus capítulo 6, verso 24, disse assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Todo mundo que coloca qualquer coisa no lugar de Deus, queridos, é um idólatra. O novo homem não deve viver o novo homem não deve viver como o velho homem. Porque aquele que não nasceu de novo não tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Paulo, ele continua o seu alerta dizendo para que eles não sejam enganados pelas palavras dos falsos mestres, das pessoas que vivem no meio deles, mas que o levam para longe do Evangelho. Paulo diz que Deus fica furioso com pessoas que transpiram religião, em outras palavras, mas não querem nada com Ele. Com aqueles que conhecem a lei de Deus, a sua palavra, mas deliberadamente a desobedecem. E Paulo está dizendo, não sejam nem mesmo amigos de pessoas assim. É importante a gente ressaltar, queridos, que Paulo não está nos proibindo de conviver com pessoas assim, com aqueles que desprezam os princípios estabelecidos por Deus, porque isso é impossível se você tem uma vida social. Mas o limite é de não sermos coparticipantes com essas pessoas e parceiros dos seus pecados. O cristão não deve ter envolvimento com a forma de viver secularizada e mundana. Esse não deve ser o caminho trilhado por um cristão, querido. Esse não é o caminho que Deus preparou para nós. O caminho trilhado pelo cristão, a vida do cristão, deve ser como filhos da luz. É o que Paulo vai começar a dizer agora. Então, já que vocês não são mais esses, mas cuidado que alguns no meio de vocês ainda são esses. Mas já que vocês não são, vivam ou andem como filhos da luz. Porque outrora, antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável a Deus ou ao Senhor. Paulo, ele utiliza de um simbolismo aqui muito usado na Bíblia. O simbolismo entre trevas e luz. O contraste entre um e outro. Trevas representando a ignorância, o erro, o mal. A luz, a verdade e a justiça. E Paulo diz, antigamente vocês de Efésios, e a palavra do Senhor para mim e para vocês, antigamente nós não só andávamos em trevas e na escuridão, mas nós éramos trevas. Olha o que diz, porque outrora vocês eram trevas. Mas hoje a nossa situação é outra. A brilhante luz de Cristo que ilumina o caminho nos alcançou e nós somos luz no Senhor. Nós não só estamos na luz, mas somos luz. Paulo estabelece um contraste muito claro com o que eles eram e o que eles agora são. Antes vocês eram trevas e agora vocês são luz no Senhor. A união de vocês com Cristo tornou vocês luz. E portanto, como vocês devem andar? Como vocês devem viver? Como filhos da luz. Paulo explica que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ou seja, procurar sempre o bem, que inclusive é uma característica que descreve o nosso Deus. Procurar o que é bom, ser bom, ter uma integridade no relacionamento com Deus e com os nossos semelhantes, viver com fidelidade, honestidade, é deixar, queridos, Cristo viver em nós e vivermos uma vida que agrada a Deus. É como se Paulo estivesse gritando no ouvido deles e a palavra de Deus estivesse gritando no meu e no seu ouvido, assim como a minha voz linda aqui, gritando no seu ouvido. Descubram por meio da palavra o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Olhem para a palavra, olhem para o fundamento do Evangelho, olhem para o que vocês aprenderam e comecem a praticar. Uma vez que a luz do Espírito Santo brilhou em nossas vidas, que o seu Espírito habita em nós, o seu efeito em nós precisa ser algo visível. Nós precisamos passar a amar e desejar aquilo que é bom, passar a fazer aquilo que é correto, porque nós fomos mudados completamente, e enchermos a nossa mente com aquilo que é verdadeiro. Tudo o que desejamos agora
é viver para glorificar o Senhor que nos salvou. Queridos, nós vivemos em um mundo em que a boa criação de Deus, por causa do pecado, está desfigurada, está desorganizada, está corrompida. Nós vivemos em um mundo escuro, nós vivemos em um mundo em trevas, ofuscado pela sombra do pecado. As pessoas, por conta da sua cegueira espiritual, andam e enfrentam cada vez mais a sua própria escuridão, vivem sem esperança, estão completamente presos, escravizados na sua imoralidade, na sua idolatria, nas obras infrutíferas das trevas. Mas Jesus, queridos, Ele é a luz que dissipa a escuridão do pecado. É a luz que faz desaparecer o caos. É a luz que tira as máscaras, os disfarces, e mostra as coisas como de fato são. A gente andou umas 2 semanas atrás aí com essas quedas em casa de energia, e fica uma fase e outra não fica. É horrível quando fica assim, né? Você fica descobrindo as tomadas em casa que funcionam e que não funcionam. E aí queimou a luz que eu tinha trocado há pouco tempo do nosso quarto lá em casa. Sabe essas luminárias de sobrepor? Aquilo é chato de pôr, né? Aí queimou uma. Tinha comprado há pouco tempo e queimou. Só que ela não queimou completamente. Ela é aquela luz que está lá em cima e não acende nada. Aí nós descobrimos um segredo, que se acender a luz do quarto das meninas, ela fica um pouco mais forte. Se eu ligar o micro-ondas, ela fica normal. Eu falei, acho que tem alguma coisa errada, vou ter que chamar um eletricista aqui em casa. Tem muita gente que é assim, pessoal. É lógico que quando você está aqui, a luz brilha mais. Mas quando está lá fora, é aquela luz opaca, que não cumpre o seu papel. Aquele que foi encontrado por Jesus não é assim, pessoal. Ele brilha, ele ilumina. É a luz que cumpre a sua função. A luz daquele jeito, quando você abre a porta do guarda-roupa, e aqui não é a metáfora do guarda-roupa da semana passada, mas quando você abre a porta do guarda-roupa, você não consegue enxergar, a não ser que acenda a luz das crianças ou liga o micro-ondas, porque ela não está cumprindo a sua função. E tem muito crente, pessoal, que tem vivido assim nos dias que nós temos hoje. É uma luz que não brilha, é uma luz que não clareia. Mas aqueles que foi alcançado pela luz do mundo, ele foi tirado das trevas. As pessoas estão cegas, sem direção, não sabem para onde vão. O mundo anda no escuro, ama as trevas, foge da luz. Mas Jesus, ele continua se oferecendo e insistindo, dizendo que ele é a luz do mundo. Eu e você precisamos da luz do mundo. Nós precisamos de Cristo, caso contrário nós continuaremos andando no escuro. Talvez não mais perdidos, sem vida e sem alegria, mas sim não cumprindo o papel que a luz tem que cumprir. Se a luz, eu não decorei essa linguagem de hoje, mas antigamente você tinha 100 watts, 60 watts, 120 watts, hoje mudou tudo lá, você tem que fazer o cálculo para saber de um de outro. Mas se a luz é 60 watts, ela tem que brilhar o quê? Clarear o quê? 60 watts. Senão ela não está cumprindo a sua função, pessoal. Aí os matemáticos vão dizer, não, mas tem uma perda aqui, ali e tal, né? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa de gases. E eles faziam o gás, tinha o gás oxigênio, tem um processo ali. E o caminhão já saía com perda. Todo o processo, até chegar lá no cliente para encher o tanque, tinha perda. E calcular a perda daquilo era impossível. Mas tinha perda. Tem muito crente que a luz não é impossível de calcular, porque a vida já está dando evidência de que não está cumprindo o seu papel. Lá na sua casa, você, marido, qual é o seu papel lá? Qual é o seu papel lá na sua casa? Você, esposa, você, filho, filha. Onde Jesus se manifesta, onde tem a presença de Deus,
as trevas são removidas. E Jesus nos tira, nos resgata do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Eu insisto, queridos, cristãos não podem andar, não podem viver da mesma forma que os não convertidos. Se você está vivendo da mesma forma que aqueles que não têm Jesus vivem, nos seus pecados, na treva, você precisa rever o seu coração diante de Deus. Olha o que Paulo diz, versos 11 a 13. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Aqueles que produzem a obra das trevas estão mortos em seu entendimento espiritual, e tal pessoa é infrutífera, não serve a nada e a ninguém. De acordo com Paulo, o comportamento ilícito de alguns deveria ser uma vergonha e nem assunto de conversa entre eles. Eu não sei se eu já contei aqui, mas já contei sobre essa situação específica, não, mas sobre esse meu chefe. Eu tinha um chefe que ele era muito grosso. E todas as vezes, na minha infância lá, office boy, explicando para os adolescentes o que é office boy, pessoal. Você tem que falar que é um motoboy que andava a pé. Porque eles não sabem o que é isso. Office boy era um motoboy que andava sem moto, né? Andava com seus próprios pés. E na minha época de office boy, eu ia no escritório desse meu chefe levar alguns documentos. E aí a outra pessoa dava umas mancadas. E aquele cara falava todos os palavrões imagináveis, que eu espero que você nem imagine, mas ele falava. Era 5 minutos de ouvir ele xingando a outra pessoa de palavrões mais absurdos. Se fosse nos dias de hoje, era um processo de assédio moral fácil. Mas ele não falava pra mim, ele estava xingando a outra pessoa. Aí quando eu chegava lá para levar os documentos, eu falava, ele está muito bravo hoje. Eu falava, tá. O que ele falou? Eu falei, não, ele está muito bravo. Porque não dava para mencionar, pessoal. Estão entendendo? Tem coisa que não dá, e tem coisa na vida daquele que vive longe de Deus, que você não pode copiar, você não pode imitar, porque até isso é vergonhoso. Eu não conseguia expressar as palavras que aquele cara falava, de tão feia que era. Eu chegar para uma outra mulher e dizer, olha, ele falou que você é isso, 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 eu não ia fazer. Mas também não mentia, eu falava, ele falou uns negócios meio desagradáveis lá. Mas não ia falar o que ele falou. Paulo está dizendo isso, pessoal. Tem coisas que aquele que nasceu de novo não pode nem mencionar, porque é tão feio, é tão imundo, e muito menos viver, porque é obra da treva. Porque sobre a luz de Deus, tudo que é feito de errado, Paulo vai dizer, será reprovado e exposto. O nosso compromisso é com a graça dele agradar ao Senhor e não mais nos associarmos com as obras infrutíferas das trevas. Nós devemos evitar a cultura de falar do pecado de uma maneira que normaliza o pecado, de uma maneira que o dignifica, de uma maneira que o justifica. Nós não pertencemos mais ao mundo, nós pertencemos a Cristo. Paulo está olhando para aqueles irmãos, queridos, e está dizendo assim, chega, chega, era lá, agora aqui é diferente. Para de se justificar e dizer que você é assim mesmo, você não é assim. Se você fala mal dos outros, não, mas eu sou assim mesmo. Não, você é um pecador que precisa se arrepender. Se você não paga as suas contas, não tem, não, é por situação financeira do país, né? Depois você entra lá, você vai ganhar um processo. Não! Não normaliza o pecado. Não dê justificativas para o pecado, confesse diante de Deus. É isso que Paulo está olhando para eles. O cristão vive como o salmista descreveu lá no Salmo 1, nos versos 3 e 6, é como árvore plantada à beira de águas correntes,
dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É olhar para os nossos jovens, queridos, e dizer, fazer sexo na hora certa, é ser uma planta que dá fruto no tempo certo. Conduzir o nosso corpo de maneira correta. Olhar para aquilo que nós temos, se afastar das coisas da imoralidade sexual e permitir que o Espírito habite em nós, frutifique em nós, é dar fruto no tempo certo. E quem já comeu uma fruta no tempo certo, é bom demais. Eu ganhei algumas amoras aqui, né? Já falei. De 2 irmãos da nossa igreja. E a amora é aquela caixinha de surpresa. Você vai comendo, algumas é docinha e outras não. Mas quando jogo leite condensado em cima, eu fiz isso, irmãos. Estraguei a amora, né? Mas ficou gostoso demais. Isso é, se ela não deu fruto no tempo certo, está azedo. Mas se ou passou demais também não é legal. Mas quando dá no tempo certo, você nem açúcar no suco põe. E nem leite condensado para estragar você precisa fazer como eu, que eu sou gordo, irmãos. Olhar de gordo é esse. Isso é o crente, queridos, que floresce. Isso é o crente que está mudando a sua maneira de viver. Ele vai errar? Vai. Ele vai precisar pedir desculpa? Vai. Ele vai confessar? Vai. Mas ele não se adapta a isso. Isso não normatiza a vida dele. Ele não fica procurando justificativa. Ele não fala, a mulher que o Senhor me deu. Ele não fala, estava nu e por isso fiz uma roupa. Não, ele desfruta da roupa que Deus preparou. Ele é lavado pelo sangue do Cordeiro. E por isso ele dá fruto no tempo certo. Paulo deixa evidente que as Escrituras nos chamam a viver de forma tão diferente de todos os demais. E Paulo conclui o seu raciocínio sobre andar na luz dizendo, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo deseja que os efésios sejam despertados para uma vida de relacionamento com Deus. Paulo pode estar falando para pessoas não crentes, mas também para crentes que estão adormecidos espiritualmente, insensíveis à vontade de Deus. Há crente, pessoal, que não está morto, mas está dormindo, apático, distante da comunhão, sem fervor, indiferente ao pecado. Nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos avive e nos desperte. Pecado tem nome, é pecado. Que pastor rígido? Não, queridos, Paulo está escrevendo aos Efésios. Eu brinquei um domingo aqui, reclama com ele. Porque esse é o padrão que Deus estabeleceu para nós. É um padrão, que nós não conseguimos alcançar. Sim, por isso nós precisamos do Espírito em nós, nos moldando a cada dia. Porque eu não consigo por mim mesmo. Eu preciso do Espírito me renovando, me transformando. Como que você está na sua caminhada, você que já é um cristão? Você é alguém sonolento? Vou dar mais um exemplo aqui do retiro, porque está fresco na mente. Os irmãos sabem que eu sou assustado. Sabem, né? E eu combinei com o Jonas. O Jonas falou, pastor, ele levou, não se escandalize, pessoal, nós estávamos num encontro de jovens. Foi sério, mas tinha diversão. Ele falou assim, ele levou umas biribinhas. Lembra que é biribinha? E aquilo no ambiente fechado, pá! E ele falou, pastor, toda vez que eu levantar a mão que eu erguer é porque tem alguém dormindo, eu vou soltar. Só que ele foi levantar, cutucou alguém bateu nele, caiu tudo lá e vocês imaginam o que aconteceu comigo. Mas tem muita gente que está como aqueles adolescentes, pessoal, sonolento, precisando de um barulhinho. De vez em quando eu fazia assim, vamos lá, pessoal. Porque depois de um dia de brincar, eles estavam, vamos lá, pessoal. Tem muita gente que está precisando ouvir isso, pessoal. Vamos lá. Porque está sonolento. É igual alguns irmãos aqui, de vez em quando eu vejo os irmãos pescando aqui. Eu sei que o dia é cansativo, mas eu fico imaginando, se eu com essa minha voz linda de tagarela aqui, gritando, você dorme, você imagina se... Mas de vez em quando a gente bate aqui, faz assim, não vou jogar biribinha aqui não.
Mas porque a gente precisa despertar, pessoal. Porque tem crente que está dormindo. E não é dormindo literalmente. Está adormecido. Falta dizer, eu não posso fazer isso. Não é porque é questão de é certo e errado. Não, eu não posso fazer porque Deus não quer que eu faça. Eu não posso viver assim. Por que eu não posso viver assim? Porque Deus não deseja isso para a minha vida. É fácil? Não, queridos. Por isso que a gente precisa do Espírito. Somente um despertamento espiritual pode acordar alguém que dorme. A dormência e a morte foram e são substituídas por uma vida em Cristo, pessoal. Quem está morto, Paulo já disse isso, precisa ser vivificado em Cristo. Mas quem está dormindo precisa ser acordado por Cristo. Vou usar essa metáfora. A conversão é um despertamento do sono, ressuscitarmos dentre os mortos e sermos trazidos das trevas para a luz de Cristo. Somente a luz de Cristo pode colocar fim às trevas e ao sono mortal. Queridos, Paulo está olhando para aqueles irmãos e está dizendo, vocês precisam viver em unidade. Vocês precisam viver em santidade. Vocês precisam viver em amor. E vocês precisam andar na luz. Mas vocês também precisam andar em sabedoria. E agora ele faz um contraste entre sabedoria e insensatez. Ele fez um contraste de luz e trevas, claro para nós. E ele faz um contraste entre sabedoria e a insensatez. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Se Paulo naquele tempo estava dizendo que os dias são maus, e olhando para o nosso tempo, não vou fazer uma equiparação, que eu não conheço todo aquele contexto, mas nós estamos vivendo em dias muito difíceis, pessoal. Agora que vocês já têm conhecimento de como vivem os cristãos, tomem cuidado no modo de andar e de viver nesse mundo. É isso que Paulo está dizendo em outras palavras. Agora que vocês já sabem tudo isso, tomem cuidado como vocês andam e vivem nesse mundo. Nessa sociedade pagando o seu tempo. Preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Sabe quem é o insensato? Provérbios faz muito esse contraste. Mas sabe quem é o insensato? O não ajuizado. É aquele que é não ajuizado. É aquele que não mede as consequências dos seus atos. São aqueles que agem por impulso e vivem segundo a vontade ou a vaidade dos seus próprios pensamentos. São aqueles que estão alheios à vontade de Deus e não consideram a palavra de Deus. Mas o sábio vive de forma diferente. Nós lemos, eu citei o Salmo 1 aqui, dois versículos. Vive de uma forma que honra e agrada a Deus. E por isso busca conhecer a vontade de Deus. E Paulo, depois de dizer do cuidado da maneira daqueles irmãos devem andar, a ser sábios na sua caminhada, ele vai falar daquilo que poderia ser um possível pecado da sua época, e que é de todas as épocas, e ele fala isso, e ele faz um contraste novamente. Olha o verso 18, esse verso é importante. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. É interessante que o foco do texto não é proibir de beber vinho, que era uma prática comum, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas orientar o cristão a não desperdiçar a sua vida com coisas que não trazem edificação. Paulo deseja falar do Espírito Santo, mas antes ele traça um paralelo, usando a figura de alguém e o seu uso, ou o uso da bebida alcoólica, que não se restringe ao vinho. Queridos, a Bíblia não condena o uso do vinho, mas o abuso do uso. Eu não vou entrar num assunto aqui, nesse assunto com profundidade, pois se você lembra, no começo do ano,
Nós fizemos uma série sobre Gênesis, nós vimos o dia que Noé bebeu um pouquinho mais, está lá no YouTube, você pode procurar depois lá. Mas em quais, é importante destacar aqui, em quais circunstâncias o uso do vinho ele pode ser considerado como um abuso? Primeiro, quando é o óbvio, quando o seu uso é excessivo. Ele é um abuso. Segundo, quando o indivíduo passa a ser dominado por ele. Isso é um abuso. Terceiro, quando ofende a consciência fraca de outro crente. Nós falamos isso naquela época. Quarto, quando fere o testemunho cristão na comunidade, não glorifica a Deus. Quinto, quando há dúvida na mente do cristão mesmo sobre essa prática. Se você pegou aquele copinho ali, já deu dúvida na sua cabeça, não serve para você, joga fora. Agora, uma pessoa bêbada está sob a influência do álcool. E se tem gente chata, galera, desculpa, tá gravando, mas eu vou ser sincero. Se tem um tipo de pessoa chata, é uma pessoa alcoolizada. Eu nunca bebi, eu já falei isso aqui, e não sou melhor ninguém por conta disso. Mas quando eu estava nos lugares que o povo começava a beber e começava aquelas conversas que mudavam de direção, pessoal, isso me incomodava muito. Isso em todo ambiente, familiar e trabalho. Uma pessoa sobre a influência do álcool, ela tem algumas fases. Eu não sei se eu vou falar na ordem correta aqui, mas ela começa naquela fase de começar a falar mais. Certo? Espero que você não conheça e não vai me ajudar aqui. Vamos pensar, mas eu vou pensar aqui. Isso é aquela fase que ele começa a falar mais. Se solta mais. Né? Tem uns jovens, não nosso aqui da igreja, mas que antes da festa até bebe antes para ir mais alegre para a festa. Então ele vai mais soltinho. Então isso, bebida faz isso. Aí ele tem aquela fase que ele começa a ficar mais exagerado. Aí ele beija todo mundo, abraça todo mundo e diz o quanto ama todo mundo. Aí ele tem a fase do choro. Aí chora quando abraça e o outro morrendo de raiva. E chora. E aí ele tem a fase da briga. Para alguns. Por isso que nesses ambientes como daqui da frente costumam dar brigas. E aí tem a fase da briga. Aí depois ele tem a fase do sono profundo. E aí depois ele tem a fase que ele acorda com uma dor de cabeça, que ele se arrepende de tudo que ele fez no outro dia, embora muito do que ele fez ele não lembra. Você fez isso? Fez, infeliz. Não fiz, fez. Eu estava sóbrio, eu estou falando. Você, bêbado, vai discutir comigo sóbrio? Você fez. Aí Paulo faz esse contraste e fala assim, esse é o que abusa do vinho. Mas o que é dominado pelo Espírito. Um cristão cheio do Espírito Santo. Ele está sob a influência e o poder do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, diferente do bêbado que está entregue ao poder da bebida, ao álcool no organismo dele. O crente ele está entregue ao controle do Espírito Santo na vida dele. E cuidado, hein, que eu não considerei a fase de você beber a bebida batizada do nosso tempo, que daí é o hospital direto. Você viu as matérias que ocorreu aí. Então essa, se for adulterada, você ainda tem a fase do hospital. Mas o crente cheio do Espírito Santo, pessoal, ele é dominado pelo Espírito. Ele enche-se do Espírito e ele muda a sua forma de andar. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios, ou deixem-se encher pelo Espírito. É interessante, porque Paulo já havia dito que eles foram selados com o Espírito Santo, que há um só Espírito, e eles não deveriam entristecer o Espírito Santo, que devemos deixar as coisas más que entristecem o Espírito Santo, e agora é a ordem, enche-se dele. É uma obrigação deixar encher do Espírito Santo, mas também é algo que nós somos passivos. Refere-se a permitir que algo nos aconteça. Ao mesmo tempo que é uma obrigação, a gente precisa permitir que aconteça, mas também é algo que deve acontecer conosco o tempo todo.
Precisamos continuar a permitir ser preenchido com o Espírito Santo. A grande questão é que isso divide uma teologia. E para nós, biblicamente, nós entendemos que se encher do Espírito e é proceder e viver de um modo sábio. Paulo começa a dizer aqui o que acontece com aqueles que são cheios do Espírito. Qual é o resultado? Não é jogar o lenço, todo mundo cai. Não é olhar para o lado de cá, um pula, o outro pula. Não é pular no púlpito, não! O resultado é, eles falam entre si com salmos. Tem comunhão entre eles. Eles falam entre si. A comunhão. Os cristãos se reúnem entre si, desfrutam de comunhão numa atmosfera de louvor e adoração. Os salmos estão nas suas conversas, nos seus encontros. Obviamente não é ficar falando aqui e citando o Salmo, irmão, vamos tomar um café em casa. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, mas é ele fazer parte da nossa caminhada. É saber que nós temos um bom pastor. É saber que nós temos uma segurança. É saber que nós temos um abrigo. É saber que nós temos um refúgio. É saber que tem um caminho do justo e do insensato. É os salmos permeando, a palavra de Deus permeando o nosso coração. Esse é o cheio do Espírito. Os crentes cheios do Espírito vivem em comunhão com Deus e com seus irmãos. A falta de comunhão na igreja é carnalidade. O Espírito não nos divide, mas nos une cada vez mais, como nós já falamos algumas semanas atrás. Eles entoam hinos, eles entoam cânticos espirituais de coração, há comunhão, mas também há adoração. Vamos tomar um café, irmã Nélia, e vamos cantar um louvor? Não, necessariamente. Podemos, se ela aguentar ouvir eu cantando. O crente cheio do Espírito Santo, ele adora a Deus. Adoração é a resposta adequada dos seres humanos sensíveis a Deus, atribuindo toda a honra e valor ao seu Deus Criador, ao seu Redentor. Ser cheio da palavra vai produzir em nossos corações uma música de adoração a Deus, que nos faz cantar de coração para Deus. Queridos, ser cheio do Espírito Santo é saber que nós temos um Deus que é digno de adoração e que deseja ser adorado. Portanto, tudo que nós fazemos e como vivemos glorifica a Deus, aponta para Deus. E nos nossos encontros, como igreja do Senhor, devem levar as pessoas a pensarem e a honrarem o nome dEle. O culto, ele precisa conduzir as pessoas a um encontro real com Deus. Porque a verdadeira essência da adoração está em nos rendermos e nos oferecermos a Deus como uma resposta natural ao amor, à graça e à misericórdia de Deus. Paulo está dizendo, aquele que é cheio do Espírito Santo é um povo que nutre pensamentos bíblicos e reverentes a Deus e derrama um coração diante dele em adoração. O louvor, os cânticos espirituais fazem parte da vida de um cristão. Mas não só comunhão e adoração, mas também gratidão. Eles dão graças a Deus por todas as coisas, mesmo diante das aflições e sofrimentos que aqueles irmãos pudessem estar enfrentando ou viessem a enfrentar. Eles são orientados a ser gratos a Deus. Eles deveriam cultivar uma vida de gratidão a Deus. Eles agradecem a Deus pelo momento em que estão vivendo, porque eles confiam no cuidado de Deus. Comunhão, adoração, gratidão, submissão. Eles se sujeitam uns aos outros, motivados pela reverência a Deus. Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem. Mas submeter-se significa dispor-se sobre a autoridade de alguém. A motivação deve ser a reverência, o temor, a admiração a Cristo. É quando ninguém julga ser melhor que o outro. Todos buscam se tratar de forma que agrade a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, pessoal, não é o que prega bem, não é o que dá melhor aula, não é o que canta bem, não é o que sorri melhor. Não, uma pessoa do Espírito Santo também não é arrogante e soberba, mas cheio do Espírito Santo é alguém que está sendo moldado ao caráter de Cristo.
Aqueles que em Cristo são submissos uns aos outros. E é interessante porque essa expressão sujeitos uns aos outros, ela é uma expressão que vai fazer uma transição com o que nós vamos ver, como eu disse, daqui para frente. Aqueles que estão submissos a Cristo Jesus, sujeitos a Jesus, não deveriam encontrar dificuldades em submeter-se uns aos outros também. Na prática, na igreja, o que é submissão? Submissão mútua é respeitar, ouvir e valorizar. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa vencer discussões. Ele quer edificar o corpo. Se não tivermos cheios do Espírito Santo, ou se estivermos, melhor, nós teremos um relacionamento harmonioso com Deus. Um relacionamento que adora com alegria, com ações de graça, mas também uns com os outros, em comunhão, nos submetendo uns aos outros. Um crente cheio do Espírito Santo é alguém que ama a Deus, mas é alguém que ama o seu irmão, apesar das falhas dele. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, porque Paulo ele descreve de uma forma muito clara como aqueles que são novas criaturas, aqueles que nasceram de novo, os cristãos devem viver. E em resumo vivam de maneira diferente do mundo. Andam em unidade, andam em santidade, andam em amor, andam na luz e andam em sabedoria. Os crentes foram chamados para andar na luz. A pessoa sem Deus, sem Cristo Jesus, está em trevas. Na sexta-feira à noite, enquanto estava saindo daqui, eu fui com a equipe da cozinha primeiro lá no sítio. E a gente já foi ali algumas vezes naquele sítio. E eu entrei, fecharam uma entrada, tem outra, eu entrei na entrada correta, chovendo, na verdade estava uma neblina. Tudo escuro, irmãos, tudo escuro. E aí eu fui, os buracos ali, tentando olhar, neblina. E eu vi um lugar já lá no fim que eu tinha que virar à esquerda, eu segui reto. E daqui a pouco eu tô lá com a Sandra com um bolo de aniversário no colo, chacoalhando tudo, e a gente subiu lá onde tem uns painéis solares lá, com o meu Ford Ka. Ele conseguiu, daí eu comecei a perceber, eu falei, não, nós estamos errados. E aí, descemos e conseguimos na descida ver a casa, porque a luz do farol do carro iluminou a casa. E aí entramos, o portão estava aberto, eu fui lá com a lanterninha do celular, procurando os interruptores para acender as luzes. Entrei numa casa, fui na outra, acendi as luzes. E aí quando os outros foram, estava tudo iluminado. E mostra o caminho, pessoal. Estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Uma vida escura é uma vida que não tem sentido, é uma vida que você olha, você fala assim, onde eu vou chegar? Onde eu estou? Eu erro o caminho, eu vou para o caminho que eu não devo ir. Mas quando alguém acende todas as luzes, você fala, é aqui que eu preciso entrar. Os crentes, eles andam na luz. A pessoa sem Deus, sem Cristo Jesus, está em trevas. A luz é símbolo de vida. Cristo veio ao mundo para nos dar vida. Ele é vida e só Ele oferece a vida eterna. Aqueles que seguem a Jesus, seguem a luz. Caminham seguros e não tropeçam. Seguem rumos à glória. Não vai nos painéis solares onde não tem que ir. Eu dei sorte que eu não fui nas couves que tinha lá. Aí eu ia dar prejuízo e ter que pagar, né? Mas é aquele que caminha na luz, ele vai no caminho certo, pessoal. Os crentes devem andar em sabedoria, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós precisamos, pela palavra, compreender a vontade de Deus. E então, mediante o poder capacitador do Espírito Santo, o resultado vai ser cheio do Espírito Santo. E o resultado é comunhão, adoração, gratidão e submissão.
Precisamos, queridos, deixar a forma de viver, a conduta que é incompatível com a nossa nova vida em Cristo e viver como alguém que foi transformado pelo Evangelho. E eu quero te convidar nessa noite. Se você tem vivido dessa forma, apesar das suas falhas, tem buscado viver para a glória de Deus, tem permitido pela palavra que o Espírito está te renovando a cada dia, a você dizer: Senhor, me ajude, continue me fortalecendo na caminhada, para que eu não vacile. Se você é crente, se você já vacilou, o meu convite é para convidar você a olhar para Jesus e dizer: Senhor, me perdoe, porque esse não é o caminho que eu devo trilhar, e me ajude a andar nos caminhos do Senhor. Mas se você chegou aqui e você nunca se rendeu a Cristo Jesus, você até procurou algumas igrejas, você até foi para a igreja, você até construiu a sua vida de alguma forma religiosa, mas nunca ouviu o Evangelho de Jesus dizendo: você precisa estar na luz. Eu quero te convidar a olhar para Jesus como Senhor e Salvador nessa noite. Porque as pessoas sem Cristo, não precisa se preocupar com as crianças aqui. As pessoas sem Cristo, elas correm pela estrada, elas andam pelo caminho que conduz à perdição. Eu quero te dizer, você, meu amigo e minha amiga, que chegou aqui e nunca se rendeu a Jesus, você está no escuro em relação a Deus, ao pecado e às suas consequências. Mas se você já tem Jesus, eu quero te lembrar que nós éramos como aquele que não tem, e agora nós somos transformados, e não devemos andar da mesma forma. Queridos, nós precisamos ir a Cristo, nós precisamos beber dele. E quando nós estamos orando, ouvindo pregações bíblicas, estudando a palavra de Deus, tendo comunhão cristã, nós tendo uma vida espiritual e devocional, o Espírito operando em nós, nós nos tornamos pessoas mais espirituais. Os nossos encontros são espirituais. Tem brincadeira, tem alegria, mas tem espiritualidade. Os nossos encontros têm reverências, tem brincadeira, tem alegria, tem alguma coisa que faz parte daquele momento, mas são espirituais. Porque são pessoas que estão vivendo como alguém foi transformado por Jesus. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até